Meu nome é Jean Antônio Emerick, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa e vou apresentar uma das etapas da minha pesquisa de doutorado, que consiste no desenvolvimento e avaliação do desempenho estrutural de placas de concreto pré-moldado leve para painéis de light steel frame. A presente pesquisa se insere na ODS número 9 de Indústria, Inovação e Infraestrutura. O Light Steel Frame é um sistema construtivo que utiliza perfis de aço galvanizados formados a frio para compor e formar os painéis estruturais que são responsáveis por resistir e assegurar todo o esqueleto, compor todo o esqueleto estrutural da edificação. Nessa imagem, nós estamos apresentando o pavilhão olímpico, que foi construído recentemente para atender uma demanda dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Destaca-se o tempo de construção, ele foi inteiramente construído em light steel frame e demorou cerca de 2 meses para construir para essa obra ser entregue, destacando a rapidez e a agilidade desse sistema construtivo. Aqui nós podemos observar todo o esqueleto estrutural do pavilhão olímpico, todo composto por painéis estruturais, como aqui eu estou destacando. Mas aí que nós identificamos uma limitação desse sistema construtivo e aí que insere a minha pesquisa. O problema de pesquisa identificado é o seguinte: assegurar a estabilidade global em edifícios de múltiplos pavimentos em light steel frame constitui um desafio por conta da limitada rigidez lateral e da reduzida capacidade resistente dos seus painéis estruturais frente a ações horizontais de grande magnitude provenientes de sismos. Por conta disso, normalmente nós temos edificações em light steel frame de no máximo 2 a 3 pavimentos, principalmente atendendo a demanda de construção de residências. Então, estudar e ampliar sistema de estabilização global para esse tipo de sistema construtivo é benéfico a ponto de expandir a aplicação do sistema construtivo para edifícios de múltiplos pavimentos, especificamente para edifícios de média altura de 3 a 6 pavimentos. Agora eu vou apresentar o meu programa experimental. Inicialmente nós estudamos 13 traços diferentes para desenvolver uma formulação com adequada resistência mecânica, em termos de resistência à compressão, resistência à tração e modo de elasticidade, e também com peso específico relativamente reduzido, com peso específico alvo na faixa de 1.500 kg por metro cúbico, constituindo um concreto leve. Cabe destacar que um concreto convencional ele tem uma densidade, um peso específico na ordem de 2.500 kg por metro cúbico. Então, nós avaliamos 13 traços distintos, variando as quantidades de cimento, a areia, a água. O cimento utilizado foi um CP5 de alta resistência inicial, com resistência a sulfato. A areia foi uma areia natural resíduo de mineração proveniente do Areal Vale. Água da rede de abastecimento de Viçosa. Variamos 3 adições: microsílica com 5% da quantidade de cimento, macrofibra de polipropileno e microfibra de polipropileno para aumentar a energia de fratura e, consequentemente, aumentar a resistência à tração do material. Foram testados 3 aditivos, 3 agentes incorporadores de ar distintos para verificar a eficiência em relação a reduzir o peso específico de cada um desses produtos e também para verificar a estabilidade dimensional das amostras, utilizando porcentagens diferentes, quantidade diferente de cada um desses aditivos. Esses aditivos incorporadores de ar foram o SK100, o R200 e o Centripor 411, os 3 fornecidos pela empresa MC Bauchemie. Ainda utilizamos um aditivo super plastificante, que é o Tecniflow 560, e um aditivo modificador de viscosidade
e antissegregante, o STAB 520 em diversas proporções. Então aqui estão apresentados todos os 13 traços avaliados, com o consumo de material em quilos por metro cúbico. Na sequência, estão apresentados como que foi preparado cada uma das amostras, os equipamentos utilizados, um misturador mecânico com capacidade para 12 litros e um outro misturador mecânico com a capacidade para 120 litros de material, os dois disponíveis no Laboratório de Estruturas da Universidade Federal de Viçosa. E aqui estão apresentadas algumas das amostras. A amostra de placa, essa placa em dimensões de 1,20 m por 40 cm por 4 cm de espessura. Amostras para ensaios de compressão e de modularidade, com corpo de prova cilíndricos de 20 cm de altura por 10 cm de diâmetro. E aqui alguns corpos de prova prismáticos para ensaio de tração na flexão, com dimensões de 16 cm de comprimento e seção transversal de 4 por 4 cm. Aqui são apresentados os ensaios realizados para determinação da resistência à compressão do concreto. Cabe destacar que foram realizados ensaios em duas configurações diferentes, uma segundo a NBR 5739 de 2018, que determina procedimento de ensaio para resistência à compressão, para determinar a resistência à compressão de corpos de prova cilíndricos de 10 por 20. E também foi realizado um ensaio de acordo com a NBR 13279 de 2005, com ensaio de resistência à compressão em corpos de prova prismáticos, provenientes de um ensaio de flexão a 3 pontos que eu vou mostrar aqui na sequência. Eu quebro esse corpo de prova no meio e cada uma dessas metades eu reutilizo para ensaio de compressão. Para determinação da resistência à tração na flexão do concreto, foram realizados 3 configurações experimentais diferentes, uma com corpo de prova de 16 cm por 4 por 4, outro por 40 cm por 10 por 10, e o ensaio na placa de concreto pré-moldado com dimensões de 1,20 por 40 cm por 4 cm de espessura, que estão apresentados cada uma dessas 3 configurações de ensaio de flexão para obter a resistência à tração na flexão do concreto. E também foram realizados ensaios para determinar o modo de elasticidade longitudinal do concreto, sob carregamento estático e sobre velocidade de pulso ultrassônico. Então, nós determinamos o modo de elasticidade longitudinal estático e o modo de elasticidade longitudinal dinâmico desse material, fazendo uma caracterização mecânica completa do concreto leve que está sendo desenvolvido. Aí, como os resultados, inicialmente como os resultados aqui de massa específica aparente do concreto, observa-se que a maioria dos traços nós obtivemos valores abaixo de 1.500 kg por metro cúbico, valores satisfatórios, valores alvo do experimento, tanto para aqui mostra 2 gráficos diferentes porque foi medida a densidade, a massa específica aparente do concreto nas amostras cilíndricas e nas amostras de placas. Então aqui nós tivemos resultados satisfatórios na ordem de 1.500 a 1.600 kg por metro cúbico. Em relação à resistência à compressão do concreto, alguns traços, esse gráfico aqui à esquerda em relação aos ensaios com CP cilíndricos e outros CPs prismáticos. Por mais que eu tenha apresentado aqui também o gráfico de CP prismático, normalmente o que ilustra melhor o comportamento da resistência mecânica do material são os ensaios a compressão com corpo de prova cilíndrico de 20 por 10. Então observa-se que para os traços 10, para o traço T10 e para o traço T13, nós tivemos resistências mecânicas elevadas, quase de concreto convencional, acima de 15 MPa aos 3 dias e acima de 18 MPa aos 7 dias. Como resistência à tração, aqui estão apresentados para os CPs prismáticos e para as placas. Das placas, os ensaios foram feitos aos 7 dias, os CPs prismáticos a 3 e 7 dias.
nós obtivemos traços com resistência à tração acima de 4 MPa aos 3 e 7 dias, e traços em média acima de 3 MPa como resistência à tração, que é uma resistência à tração bem elevada, se tratando de concreto reforçado com fibras. Aqui estão apresentados os resultados de força e deslocamento provenientes dos ensaios de tração na flexão nas placas. Observa-se um comportamento linear elástico até o ponto de carga máxima, que aqui a placa começa a fissurar e há uma queda brusca de resistência. E ao se aumentar a carga manualmente, observa-se em algumas amostras, nas últimas referentes aos traços T13, uma ductilidade das placas por conta da disposição das macrofibras e da quantidade de macrofibras utilizadas nesses traços. Aqui estão apresentados também resultados de modulacidade estático à flexão do concreto, retirado dos ensaios de tração na flexão nas placas. E, por fim, são apresentados os resultados de modulacidade do concreto pelo ensaio pela NBR 5739 e o modulacidade longitudinal dinâmica. Observa-se que o traço T13 e o T10 são aqueles que apresentaram os maiores valores de modulacidade, tanto aos 3 aos 7 dias, com valores superiores a 10 gigapascal aos 3 dias. E aqui também estão apresentados os resultados de modulacidade longitudinal dinâmica, também com destaque ao traço T10, com valores superiores a 20 gigapascal em termos de modulacidade dinâmica aos 3 dias. Como conclusão geral deste trabalho, essa, como eu disse inicialmente, é uma etapa introdutória da minha tese de doutorado, que visa avaliar o comportamento da estabilidade de painéis de light steel frame revestido por placas de concreto pré-moldado leve. Então, nessa primeira etapa foi desenvolvida a placa, nós chegamos a um traço, que foi especificamente o traço T13, com adequada resistência mecânica, com baixo peso específico, com resistência mecânica superior a 15 MPa aos 3 dias e 18 MPa aos 7 dias, e com modulacidade superior a 10 gigapascal aos 3 dias, e com peso específico abaixo de 1.500 kg por metro cúbico, atendendo aos objetivos iniciais dessa etapa. E como conclusões específicas, observa-se a influência dos aditivos incorporadores de ar, tanto na resistência mecânica quanto na redução da massa específica. O aditivo que apresentou melhores resultados nesses termos de redução de massa específica com boa estabilidade dimensional foi o Centripor 411, que é um aditivo líquido que é misturado durante a concretagem, muito simples de ser utilizado. E observa-se também a influência tanto do aumento do consumo de cimento quanto do aumento do consumo de macrofibras no incremento da resistência mecânica. Então, aqueles que tiveram maior quantidade desses dois materiais foram aqueles que apresentaram melhores desempenhos em termos de resistência à compressão e resistência à tração. Por fim, quero agradecer ao Departamento de Engenharia Civil. Essa pesquisa também ela é feita em parceria com a Universidade do Porto, com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Agradecer também a pedreira Valemix por todo o suporte técnico pela doação de material e pelas agências de fomento FAPEMIG, CAPES e CNPq.